Muitas pessoas hoje, quando elas ouvem falar da predestinação, que é uma doutrina bíblica muito clara nas Escrituras, como por exemplo, João 15, 16 a 17, Atos 13, 48 a 49, Tito 1:1, a fé que é dos eleitos, Romanos 9, João 10, 26, Mateus 24, 24, que são passagens que falam da predestinação, da eleição. E quando as pessoas ouvem falar da predestinação, muitas delas falam que se a pessoa é eleita, é predestinada, já nasceu ali sendo salva, as pessoas falam que a pessoa que nasceu ali sendo salva, ela pode viver na prática do pecado, ela pode simplesmente ali viver como ela quiser e no fim ela vai ser salva. Por quê? Porque ela já nasceu ali sendo salva. Só que não é bem assim que funciona. Porque se a pessoa ela vive na prática do pecado, significa na verdade que essa pessoa nunca foi salva. Porque o salvo, ele não vive na prática do pecado. O salvo, ele obedece o seu Senhor, que é o Messias. Por exemplo, lá em Mateus 7, 17 a 18, diz o seguinte: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem a árvore má dar frutos bons. Isso daí, quem falou foi o próprio Messias, e o que ele quer dizer é o seguinte: a árvore boa aí é o salvo, e a árvore má é o ímpio. O ímpio, ele já nasce sendo condenado, e o salvo, ele já nasce sendo salvo. Só que o salvo, quando o salvo ainda não se arrependeu dos seus pecados, ele vive na prática do pecado, ele vive iniquidade. E aí então, quando o salvo, ele ouve a pregação do evangelho, ele se arrepende ali, ele se torna uma nova criatura. E aí sim, dali para frente, ele não vai nunca mais viver na prática do pecado. Já o ímpio, ele vive na prática do pecado do início ao fim da vida dele. Por quê? Porque o ímpio, ele já nasce sendo uma árvore má, ou seja, já nasce sendo ímpio, já nasce sendo condenado. Já o salvo, ele não vive na prática do pecado a vida toda dele. Por quê? Porque o salvo, ele não nasce sendo uma árvore má, ele nasce sendo uma árvore boa, ou seja, ele nasce sendo salvo. Então, como eu disse, quando o salvo, ele ouve a pregação do evangelho, ele se arrepende ali dos seus pecados, ele se torna uma nova criatura, e aí sim ele começa a dar bons frutos. Já o ímpio, ele nunca vai conseguir dar bons frutos, justamente por causa disso que eu falei, que o ímpio, ele já nasce sendo uma árvore má, já nasce sendo ímpio, condenado. Então não é bem desse jeito que as pessoas ali, que são predestinadas e eleitas, podem viver na prática do pecado. Porque, na verdade, se a pessoa vive na prática do pecado, qualquer pessoa que seja, isso é uma evidência clara de que a pessoa ela não é eleita, ela não é predestinada. Porque, como eu disse no início do vídeo, eu citei ali algumas passagens que falam da predestinação. E a predestinação é uma doutrina bíblica, então não tem como simplesmente ignorá-la, porque é uma doutrina da Bíblia. Então, se a pessoa ela vive na prática do pecado, isso significa que a pessoa nunca foi salva. Isso evidencia, na verdade, que a pessoa é uma árvore má, ou seja, é uma pessoa ímpia, condenada. Já aquela pessoa que morreu para a velha criatura e que agora obedece o seu Senhor, que é o Messias, nega a si mesma diariamente e não vive mais na prática do pecado, essa pessoa está evidenciando que ela é uma árvore boa, ou seja, que é uma pessoa eleita, predestinada, é uma pessoa salva. E em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz o seguinte: assim que, se alguém está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se uma pessoa ela se converteu genuinamente, verdadeiramente, se arrependeu verdadeiramente ali dos seus pecados, as coisas velhas então para essa pessoa já passaram, tudo se fez novo. Ou seja, a pessoa ela não vive mais ali na prática do pecado. Então aquela pessoa que continua vivendo então na prática do pecado, é porque essa pessoa nunca foi salva.
Em Efésios 2:10 diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados no Messias para boas obras, as quais o Criador de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a pessoa que é salva, ela vai viver nas boas obras, que o Criador de antemão preparou para que andássemos nelas. E quem que vai andar nas boas obras? Somente aquela pessoa que é salva, somente aquela pessoa que foi predestinada de antemão pelo Criador, antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4 e 5.